Olá, sou Frei Jaciro. O evangelho sobre o qual vamos refletir hoje é Mateus 28, 16 a 20, cuja temática é a Trindade. E olha só o que eu preparei para você. Trindade, o batismo e o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos procurar, então, elucidar o sentido da Trindade, o desenvolvimento na sua história de fé, a relação com o batismo e o sinal da cruz. Você sabe por que os ortodoxos, cristãos ortodoxos do Oriente, fazem o sinal da cruz diferente dos cristãos do Ocidente, os católicos? Não sabe? Então não saia daí, que você vai compreender tudo isso, a relação do sinal da cruz com o batismo com a Trindade. Eu começo dizendo o seguinte: desde pequeno, o cristão aprende a fazer o sinal da cruz sobre a fronte. Esse sinal é o modo utilizado por nós para pedir bênçãos de Deus. Ele está associado à Trindade e ao pedido de Jesus para os apóstolos, de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isto é, da Trindade. Segundo a tradição, o imperador Constantino, que viveu de 272 a 337 da nossa era, após sua mãe, Helena, ter encontrado em Jerusalém uma cruz que foi identificada com a cruz da crucifixão de Jesus, ele viu uma cruz no céu e uma voz que lhe dizia: "Com essa cruz vencerás". A partir de então, os cristãos passaram a ser chamados de os devotos da cruz. Os cristãos orientais fazem o sinal da cruz de forma diferente dos católicos. Observe a imagem. Eles fecham as mãos, unem os dedos polegar, indicador e médio para indicar a união da Trindade, bem como o anular e o mínimo na palma da mão, para simbolizar as naturezas humana e divina de Jesus. Os católicos, nós fazemos o sinal da cruz diferente, né? Fazemos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os ortodoxos fazem assim, levam a mão aqui e fazem em nome do Pai, né, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diferente. Por que será isso, hein? Vamos lá? Vamos continuar para você entender? Outro detalhe importante. Em ambas as tradições, a testa simboliza o céu e a sabedoria, o peito, o amor infinito de Deus. Já os ombros, o poder de Deus e o Espírito Santo. Os católicos, ou os cristãos, traçam a cruz no ombro, né? Da esquerda para a direita, como eu disse anteriormente, assim. Nós fazemos assim, ó, da esquerda para a direita, e os ortodoxos fazem assim e do contrário. Duas razões motivam essa diferença. Os ortodoxos, ao tocar o ombro direito, professam a fé em Jesus, pois como atesta a fé nos credos apostólico e niceno-constantinopolitano, Jesus está sentado à direita do Pai. Isto é, ele tem poder, porque está à direita. Ouvi certa vez, interessante, que o lado esquerdo representa o poder de Constantinopla, quando da divisão do cisma com Roma em 1054, já que Roma, na cartografia, está, observe, né? Então, Roma está à esquerda, por isso que nós levamos a mão na esquerda, né? Não primeiro na direita. Roma à esquerda, Constantinopla à direita. Portanto, o poder de Constantinopla, né? Primeiro o poder de Constantinopla e não de Roma, que está à esquerda. Outra motivação é que o fiel, quando faz o sinal da cruz, o fiel, ele espelha o sinal feito pelo sacerdote ortodoxo no altar, e ele começa no altar da esquerda para a direita, e o cristão ortodoxo do Oriente começa da direita para fazer este espelho. Boas explicações, não? Então, após os esclarecimentos sobre o sinal da cruz, vejamos o sentido do substantivo trindade e sua relação com o número 3. Trindade vem do latim, observem,
e quer dizer tríade, ou três. A tríplice menção do Pai, do Filho e do Espírito Santo e sua relação com o batismo, conforme Mateus 28, 16 e 20, fez da Trindade a marca de todo cristão batizado. Trata-se de um só Deus que se revela em três formas distintas. Quem usou pela primeira vez o termo Trindade, no entanto, foi Tertuliano, que viveu do ano 60 ao ano 220. Em tudo, o três está o três. Em tudo está o três. Já pensou nisso? Vou te dar alguns exemplos. Deus deixou sua marca na criação com o número 3. Nós somos formados de corpo, espírito e mente. A natureza é formada pelos reinos animal, vegetal e mineral. O átomo é dividido em prótons, elétrons e nêutrons. No cristianismo, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O hinduísmo tem 3 divindades: Brahma, Shiva e Vishnu. No judaísmo, o 3 representa o divino, céu, firmamento e Sheol. Também no judaísmo, fazer 3 vezes uma coisa significa que ela é durável, é firme em toda a vida. Por isso o judeu teria que ir 3 vezes ao Templo de Jerusalém durante o ano, isto é, nas festas das tendas, da Páscoa e de Pentecostes. Outro detalhe. A Bíblia dos judeus, o Primeiro Testamento, está dividida em 3 partes: Torá, profetas e escritos, Pentateuco, profeta e os sapienciais. 3 são os nomes. 3 são os amores. O do desejo erótico, o de filho e o fraterno, Eros, filia e ágape, fraterno, está lá no Evangelho de João por todo lado. Pedro negou Jesus 3 vezes. O diabo tentou Jesus 3 vezes. 3 são os reis magos. A Sagrada Família é formada por José, Maria e Jesus. E Jesus, que com 33 anos, Jesus morreu às 3 horas da tarde e ressuscitou ao 3º dia. O credo de fé judaico convoca o fiel a amar a Deus com o coração, a alma e o dinheiro. Veja lá em Deuteronômio 6, 4 a 9. Jesus ensinou que a religião deve ser vivida a partir de 3 práticas: a da oração, o do fazer esmola e do jejum. Está convencido ou quer mais? Na missa, 3 vezes é cantado: Senhor, tende piedade de nós, e Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 3 horas da manhã é o momento em que as nossas energias estão em profunda sintonia com o universo. A nossa vida é constituída de passado, presente e futuro, assim como o princípio, meio e fim. Nascemos, vivemos e morremos. Poderíamos continuar citando inúmeros outros exemplos de usar o 3 na Bíblia, mas já basta para dizer que como esse modo de pensar judaico, e não só, propiciou a fé cristã na Trindade. Difícil para entender, não? Até pode ser. Mas saiba que para a igreja também não foi fácil chegar ao dogma, na fé na Trindade. Foram séculos de discussão. A declaração ocorreu no Concílio de Nicéia em 325 e foi reafirmada no Concílio de Constantinopla em maio e junho de 381 pelos bispos. Ainda no século seguinte, muitas heresias, controvérsias trinitárias foram rechaçadas pela Igreja. Olha essa imagem maravilhosa que temos aqui no Santuário Santo Antônio dos Franciscanos, na cidade de Divinópolis, em Minas Gerais. Pintura de 1949, feita por um franciscano chamado Humberto Rondag, que veio da Holanda. São vários painéis murais feitos a têmpera caseína. Olha que interessante. Ele olhou essa ogiva do santuário e fez toda uma imagem colocando o 3. E Jesus, o 3, olha as gotas de sangue que caem na mão do anjo, não está na Bíblia, vai no Pai, desce na roupa do Deus Pai e cai nos olhos de Abel, que está mais embaixo. E o Espírito Santo do outro lado sobre Maria. São imagens maravilhosas e nesses personagens todos aí, ele escolheu colocando 3 para falar da Trindade. Então eu diria assim, é quase que um santuário trinitário.
Recentemente, inclusive, publiquei esse livro sobre os murais do santuário, né, de Santo Antônio, no simbolismo do 3 na Trindade e na crucifixão de Jesus. Uma leitura teológica, catequética e bíblica de todas essas pinturas que formam esse conjunto maravilhoso do nosso templo franciscano em Divinópolis. Então, a relação trinitária é da unidade na diversidade. Já ficou claro? Agora, permita-me um outro exemplo. A comparação da Trindade com a água. Conforme a sua temperatura, podemos dizer encontrar água em 3 espaços, em três estados: o líquido, o sólido e o gasoso, né? Então, o gelo, o vapor e o líquido. Trata-se, no entanto, da mesma água em formas diferentes, não é verdade? O líquido é o Pai, que é a base de tudo, que está em toda parte, com a sua manifestação plena. O gelo é a manifestação de Deus Pai no Filho, no Jesus histórico. O vapor é a brisa é a manifestação de Deus Pai no Espírito Santo, que nos dá o vigor, o frescor da vida, embalado pela presença do Pai e do Filho. Em qualquer estado, a água é sempre a mesma. Viu como é fácil assim entender o mistério da fé? Mas não podemos priorizar nenhum e outro. É um conjunto, é uma unidade na diferença. Uma última consideração. Se a Trindade é essencialmente a unidade na diversidade das pessoas, isto é, é o mesmo Deus que nos desinstala e nos coloca sempre em ação, haveremos de reconhecer que vivemos num mundo plural, na diversidade dos dons, de opiniões e de modo de ver o mundo, na igreja, na sociedade e na política. 3. O grande desafio de ser trinitário é respeitar as diferenças. O princípio trinitário é o amor que nos une nas diferenças. Por fim, o batismo é a vivência da fé na comunidade pela ação do Espírito Santo, que nos impulsiona para a missão, como em Pentecostes. A partir da ressurreição de Jesus, voltamos para a casa do Pai, de onde viemos. Na eternidade do tempo, somos amor, somos trinitário. Paz e bem trinitário para você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se foi útil, não deixe de compartilhar. Um abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus assim o permitir.